é um mecanismo muito complexo e ainda não totalmente elucidado na ciência. Que o risco de morte por suicídio é entre 15 a 20 vezes maior do que na população geral. As pessoas tinham que tratar com mais consideração o meio interno, não só o meio ambiente. Olá, imagine que você está tendo um dia bom. Um dia ótimo, na verdade. Cada ideia que vem à cabeça, e elas jorram, é excitante. Cada fala é inspiradora. Pessoas medíocres te irritam, mas você cativa todo mundo com sua vivacidade. Você se sente energético, desinibido, confiante, otimista. Nenhum erro é incorrigível, nenhum obstáculo é invencível. O futuro é luminoso. Você pode mover corações e mudar o mundo. Talvez seja um visionário, um reformador, um gênio, um profeta enviado por Deus, quem sabe o próprio Deus. Ou talvez seja só um lunático. Não foi um dia, foram vários, muitos sem dormir. Você está numa cama de hospital, perdeu o emprego, está afundado em dívidas, os amigos estão afastados, a família assustada. Mas talvez esse tipo de euforia seja alheia e distante. Você está mais familiarizado com achaques de melancolia. Eles vêm sem nenhum motivo aparente, mas você sabe que tem razão de ser. Entre a apatia e a agitação, você tem poucas ambições e as poucas que tem sabe que são irrealizáveis. Você tem algum defeito inexplicável para as pessoas, é um estorvo para as mais próximas, se constrange em encontros sociais, melhor evitá-los. Nada acontece como deveria e tudo por culpa sua. O passado é uma sucessão de erros irreversíveis e oportunidades desperdiçadas, o presente é doloroso, o futuro opressivo. Sua vida é um fracasso e sempre será. A angústia jamais passará, a menos que você corte o mal pela raiz. O único alívio é a morte. Imagine agora oscilar perpetuamente entre os dois extremos, às vezes lançado de um ao outro no mesmo dia, às vezes até vivenciando ambos ao mesmo tempo. Como disse um maníaco depressivo, é ter a motivação de mudar o mundo num momento e depois não ter a motivação para tomar banho. Estima-se que o transtorno bipolar afete de 1 até 4% das pessoas. A mania pode pôr a sua vida e a de outros em perigo. A depressão é a principal causa de incapacitação e suicídio. Por volta de 30 a 40% das pessoas com esse distúrbio se ferem a si mesmas e a mesma proporção tem comportamentos autodestrutivos e problemas financeiros, sociais ou profissionais, agravados por estigmas e preconceitos. Quais as causas do transtorno bipolar? Como tratá-lo? Quais as esperanças de uma cura? Para responder a essas e outras questões, convidamos Beni Laffer, professor de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, Flávio Kapczynski, professor de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Valentim Gentil Filho, professor de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Flávio, você pode nos apresentar esse fenômeno que a gente vai destrinchar ao longo do nosso encontro hoje? O que é, em síntese, o transtorno bipolar? O transtorno bipolar faz parte, então, da família dos transtornos de humor e, de forma bem simplificada, podemos dizer que é um tipo de depressão, pois as pessoas passam a maior parte do tempo, quando são portadoras desse transtorno, em depressão. Entretanto, diferente daquela depressão comum que a maioria das pessoas tem familiaridade, no caso do transtorno bipolar, existem esses episódios, picos de euforia, que nós chamamos, se eles são de menor intensidade, de hipomania, e se eles são picos muito acentuados, às vezes inclusive com pensamentos desordenados ou psicóticos, chamamos esses picos de mania. Valentim, assumindo-se que seja um fenômeno universal, que presente em todas as épocas e culturas, a gente vai poder falar disso, mas como, se a gente puder fazer um pouco histórico, como que a medicina pré-moderna, antes da psiquiatria moderna, lidava com esse fenômeno? Quais são os casos, resumidamente, assim, casos históricos que a gente sabe desse tipo de problema? Isso já foi se verificado no passado? Pois é, aqui no Ocidente a gente tem registros antigos de talvez 5.000 anos de personagens importantes que teriam tido episódios de euforia ou de estados até psicóticos, de excitação, com agressividade, com destrutividade, seguidos de episódios mais graves do ponto de vista pessoal de depressão importante. Então, tem personagens bíblicos que estão relatados desde o Velho Testamento. O primeiro rei de Israel, o rei Saul, que, segundo publicações mais recentes, teria sido um personagem com transtorno bipolar, com fase de euforia e depressão, e que foi tratado pelo primeiro médico da alma, que teria sido seu sucessor, o rei Davi,
que tocava harpa para tirá-lo dos estados melancólicos. E que outras, pensando desde a tradição hipocrática, até talvez mais recentemente? Tem uma coisa muito antiga do século I, do Areteu, ou Aristeu da Capadócia, que tratava com águas que hoje nós sabemos que são águas ricas em lítio. E isso foi demonstrado que essas águas eram ricas em lítio já no século XX, mas eram coisas que eram bem caracterizadas, que as pessoas com melancolia ou com mania eram encaminhadas por esse médico que descrevia esses quadros de mania e melancolia e que eles respondiam ao nosso tratamento padrão de hoje. Ótimo, a gente vai voltar ao lítio, mas, Beni, se a gente puder, a partir da psiquiatria moderna, final do século XIX até os nossos dias, quais seriam os principais capítulos da evolução desse conceito? Então, o Valentim falou do Areteu da Capadócia, já tinham descrições bíblicas, descrições nos primeiros séculos, mas eu acho que foi a partir de meados do século XIX, com psiquiatras franceses, principalmente Fauret, que começou a caracterizar, a trazer de volta o conceito e trazer para a medicina. Então, caracterizar pessoas que tinham episódios, as mesmas pessoas recorrentes de mania e de depressão, e que isso se caracterizava como uma doença, e essa doença provavelmente tinha uma base cerebral. Então, isso foi na França com Fauret e Baillarger, e depois, no final do século XIX, Kraepelin sistematizou, separou essa doença, psicose maníaco-depressiva da esquizofrenia pelo curso longitudinal, é uma coisa um pouco complexa, mas ele acabou englobando o transtorno que a gente chama de bipolar ou a insanidade maníaco-depressiva com os transtornos de humor que o Flávio mesmo falou dentro de um grupo, que são as depressões recorrentes, outras formas de depressão e o que a gente na época chamava de insanidade maníaco-depressiva e depois no século XX veio a ser chamada de PMD, psicose maníaco-depressiva, que hoje é o que nós chamamos de transtorno bipolar tipo 1. Então, resumidamente, do final de meados do século XIX até ao longo do século XX, foi se formando esse conceito de transtornos do humor e depois, a partir da década de 60, ficou bem estabelecida essa diferenciação a partir de estudos longitudinais, familiares e genéticos, do transtorno bipolar e o transtorno depressivo unipolar, que são pessoas que só têm depressão e não têm as fases de mania que o Flávio e o Valentim descreveram aqui. Então, vamos por partes. Flávio, o que é a mania e quais exatamente os seus sintomas? A mania, então, podemos dizer que é um estado de excitação, onde o sistema nervoso funciona de forma acelerada, há uma redução da necessidade de sono. Existe também uma visão otimista das coisas e uma superdimensionamento das capacidades do indivíduo, de maneira então que ele se sente invencível, inatingível e claramente, em casos mais graves, um predestinado, como se ele tivesse habilidades totalmente fora do normal. Então, a mania, ela é um estado de aumento da percepção de energia, uma sensação de que os pensamentos correm muito rapidamente dentro da cabeça e uma visão, como eu falei, otimista e superpoderosa, se podemos assim dizer, das capacidades próprias de quem está experimentando a mania. E como vocês distinguem mania da hipomania? Qual é a linha de corte? A linha de corte principal é que na mania existem o que nós chamamos de pensamentos ou fenômenos psicóticos, que é onde o indivíduo rompe com a realidade. Por exemplo, na mania, ele pode apresentar alucinações auditivas, dizer que ouviu a voz de Deus, né? Ou que falou com Deus, ou até que é Deus, né? Então, nesse momento, ele rompe com a realidade, ele está experimentando um estado psicótico
e ele claramente está em mania. Às vezes, não há psicose em si, mas as ações são tão disruptivas. Por exemplo, casos de um indivíduo que vai a uma concessionária e vê um carro caro, tipo Mercedes, e ele acha que é um carro muito bom, ele aproveita e compra 2 ou 3, porque ele acha que é interessante ter mais de uma cor do mesmo carro. Nesse caso, a gente vê que o pensamento não está propriamente rompido com a realidade, mas a conduta, as ações são claramente ilógicas, fora do padrão. Então, a mania tem essa característica de ruptura com a realidade. Na hipomania, nós temos um quadro onde o indivíduo está igualmente eufórico, às vezes disfórico, mas ele está ainda conectado, né, com a realidade, há escapes, porque ele pode cometer indiscrições, depois sentir-se arrependido, pode tomar atitudes impensadas, prejudicar, por exemplo, relacionamentos de trabalho, casamento, tudo isso nessa onda da hipomania, que claramente é diferente da normalidade, mas não tem esses componentes mais graves, inclusive psicóticos, como eu descrevi na mania. Flávio, eu ouvindo você falar, eu acho que também me veio à cabeça um pouco a questão da energia, né? Não só da autoestima, da expansividade, mas um pouco essas pessoas têm muita energia. Na hipomania um pouco menos, na mania muita energia, a ponto de você dormir 1 ou 2 horas à noite e se sentir plenamente disposto no dia seguinte. E essa energia faz com que você tenha muitas atividades dentro de 24 horas também. Então essas pessoas, além dessa expansividade, dessa grandiosidade, são capazes de fazer muitas coisas num só dia. Então tem uma energia que parece inesgotável. Antes da gente ver a interação entre os dois polos, Valentim, vamos lançar o olhar para o outro, né? A depressão. Quais são os seus graus e sintomas? Como diferenciar da tristeza que a gente sente, todo mundo sente normalmente? A diferença básica é que depressão não é só tristeza ou não é luto. O próprio Freud chamava a atenção de que luto é diferente de melancolia. Então é alguma coisa desproporcional, sem ser justificada por fatos externos ou por conflitos internos, e que acomete o organismo como um todo. Ele, ao contrário da mania, da hipomania, há uma lentificação importante. Há uma dificuldade de coordenar pensamento, há uma dificuldade de entender as coisas, tem alterações cognitivas importantes, o sujeito pode ter dificuldades para coisas triviais, como que roupa vou pôr, o que é que eu peço para ser feito para o almoço, uma dona de casa ou uma senhora com uma criança pequena que não sabe mais como cuidar, uma perda de alegrias, de desejos, de motivações, da capacidade mesmo de se alegrar, de ter prazer ou de poder conviver. Há um empobrecimento das relações e uma sensação de culpa, uma alteração do sono, também de encurtamento do sono, mas por incapacidade de continuar dormindo. Então, que em geral é um caso mais clássico, é um despertar muito cedo, em geral com angústia ou com alguma coisa muito importante, mas também tem uma inversão disso, com uma dificuldade de adormecer, coisas assim em que há um grande sofrimento, não há o entusiasmo, não há nada disso. Depressão é uma coisa muito mais frequente, como o Flávio disse, de se ver, é muito mais presente na história de uma pessoa com transtorno bipolar e que tem que ser apenas identificada precocemente, porque o sofrimento é grande demais e o risco é muito elevado. Acho que seria interessante você até, Beni, já citou ali transtorno bipolar 1, transtorno bipolar 2, fala-se em ciclotimia também, quer dizer, aparentemente tem graus de transtorno bipolar, do estado mais grave, psicótico, até o menos. Quais seriam
essas distinções. Flávio, Valentim, vocês puderem explicar para a gente esses patamares ou esses estados distintos aí de bipolaridade? Então, o transtorno bipolar tipo 1 é esse que tem a mania, conforme definimos. Teve mania, é transtorno bipolar tipo 1. No transtorno bipolar tipo 2, as depressões são iguais ao do transtorno bipolar tipo 1, mas nunca chega ao nível da mania, trava na hipomania. Então, não há uma ruptura com a realidade da forma que existe no transtorno bipolar tipo 1. Então, esses são os dois principais tipos, transtorno bipolar 1 e 2, e considera, às vezes, a ciclotimia como parte da bipolaridade. Entretanto, é uma forma dita atenuada e, na prática clínica e dentro do nosso conjunto de intervenções, em geral, direcionamos para o bipolar 1 e bipolar 2. Existem diferenças, por exemplo, o tempo que dura uma mania ou hipomania, ou a alternância entre os episódios depressivos, por exemplo, entre o transtorno bipolar 1 e o transtorno bipolar 2? Como funciona essa oscilação, Valentim? Era uma coisa mais fácil de ser visualizada quando não haviam os tratamentos que nós fazemos hoje, ou a história natural do transtorno bipolar era diferente do que é hoje, porque a gente intervém precocemente e, em geral, se consegue interromper esses ciclos. Mas, em geral, o que acontecia é que a frequência de crises ia aumentando progressivamente até os 60 anos de idade, por exemplo, no tempo do Kraepelin, e depois atenuava, diminuía. E, em geral, as hipomanias e, principalmente, as manias mesmo, elas duravam menos do que as depressões importantes que as pessoas tinham. Principalmente na época que não haviam os tratamentos que nós temos hoje, ou que não existiam os desencadeantes que nós temos hoje, que alteraram o quadro também. Quer dizer, hoje as pessoas usam determinadas substâncias que podem complicar bastante o diagnóstico diferencial e a evolução desses quadros. Tem um outro detalhe que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, é que não é qualquer alegria, aceleração, perda de sono, interesse sexual aumentado, ou gastos excessivos, ou falar mais alto, ficar mais combativo, que é suficiente para um psiquiatra dizer que aquele quadro é um quadro de transtorno bipolar. E às vezes, como ela é mais leve, como o Flávio descreveu, ela passa despercebida pelos familiares. E a pessoa acha normal ter alguns dias ou semanas que ela está com mais energia, mais produtiva, falando um pouco a mais, mas sem grandes consequências, e ela vai procurar ajuda quando ela está deprimida. E, surpreendentemente, às vezes, na anamnese, ou quando você tira a história, você percebe, ao longo da vida dessas pessoas, diversos desses episódios que podem durar 1 semana, 2 semanas, de hipomania 3 semanas, e que a pessoa está há mais de 10 anos com depressões e não tinha se dado conta disso. Então, o transtorno bipolar tipo 2 muitas vezes se confunde e tem um diagnóstico diferencial difícil com as depressões recorrentes. Mas é importante porque o tratamento é diferente, tem impactos no tratamento, no prognóstico, mas é um desafio na prática de qualquer psiquiatra fazer esse diagnóstico diferencial. Exato. Não, vamos chegar aí, mas antes, agora que a gente já explorou aspectos técnicos, até vocês podem dimensionar um pouco a magnitude do impacto desses distúrbios em seus vários graus na vida dos pacientes? Que tipo de transtorno eles causam para a rotina, para a vida familiar, para a vida social? Que tipo de problema essas pessoas enfrentam? Acho que uma das coisas importantes é quando é que isso começa. E, em geral, esses quadros podem começar na infância ou na adolescência. E aí o prejuízo é grande porque isso traz repercussão no desenvolvimento, traz repercussão na escolaridade, traz repercussão nas relações interpessoais, traz repercussão na dinâmica familiar. E se não identificados e se não eficientemente tratados, isso pode deixar sequelas importantes. Se você deixar, por outro lado, para diagnosticar isso quando a pessoa tem
uma idade já avançada, depois dos 60 anos, qualquer coisa assim, daí o impacto às vezes é limitado, embora você tenha até risco maior de suicídio se o indivíduo de repente se constata com um quadro grave numa idade avançada sem ter estrutura familiar para suportá-lo, coisas assim. Então é muito variado. O que você tem, por outro lado, é que, em geral, isso vem para pessoas com bons recursos intelectuais, de inteligência, de capacidade de lidar, e se isso não começou muito cedo, são pessoas estruturadas, que se deram bem em suas vidas, porque há uma associação com criatividade, com energia, com motivação, com dinamismo, com capacidade intelectual. Então, essa coisa varia muito entre as pessoas, nem sempre é um diagnóstico maligno, vamos dizer assim, principalmente depois que a gente desenvolveu tratamentos eficientes. Flávio, vamos falar um pouco de epidemiologia e, digamos, a configuração demográfica desse transtorno. Existem diferenças de incidência entre gêneros, ou entre idades, ou entre etnias, talvez até culturas? Não sei, tem alguma diferenciação desse tipo? Olha, as estatísticas que nós dispomos, mundo afora, elas apontam fortemente para uma prevalência de 1%, em torno de 1% para o bipolar tipo 1 e em torno de 2% para o bipolar tipo 2. Fica até uma regra mnemônica fácil da gente memorizar. Quando nós olhamos para os diferentes países, verificamos, e existem já trabalhos mostrando isso de forma muito clara, e há uma estabilidade nessas doenças globalmente, significando que, dentro da complexidade da doença, um componente importante que tocaremos hoje é a questão da genética, né? É uma doença, de todas as doenças mentais, a que tem a herdabilidade mais alta. E é possível que as mutações, né, que conferem esse fenótipo, ou seja, que transmitem essa doença, tenham sido desenvolvidas ao longo da evolução humana num momento muito precoce, né? Então elas se espalharam no globo em diferentes etnias, países, de forma bastante uniforme. A depressão não bipolar tem uma prevalência mais alta em mulheres. Quando olhamos para a doença bipolar, principalmente a doença bipolar tipo 1, a prevalência é igual entre os sexos. Então vejamos esses fatores e causas. Beni, qual se estima que seja a importância dos fatores genéticos no transtorno bipolar? Então, como o Flávio estava mencionando, a herdabilidade, quer dizer, o peso da genética no transtorno bipolar, a maior parte dos estudos aponta entre 70% a 75%. Então, a genética é extremamente importante na etiologia da doença. Claro que existem fatores ambientais, fatores que podem ser desencadeantes, fatores de risco, enfim, que podem, desde a infância, aumentar a predisposição da pessoa até a doença. Mas é uma doença, por exemplo, comparado com a depressão, que a herdabilidade é aproximadamente 45%, a depressão unipolar, a gente vê que existe uma carga genética, uma importância da genética muito maior no transtorno bipolar do tipo 1, que a gente está falando. Então, sim, quando a gente vê famílias, normalmente quando tem um portador, tem diversos portadores, alguns não de bipolar, mas de depressão unipolar, mas nos pedigrees familiares você tem uma incidência muito aumentada quando você tem um paciente nos seus familiares. E a outra parte, Valentim, desses, então a gente está falando de uma prevalência de 70% de fatores genéticos e o outro percentual de fatores ambientais ou psicossociais, que papel eles têm no desenvolvimento dessa doença? Então, é multifatorial e ao longo da vida, coisa velha, desde a Constituição até todas as experiências, inclusive
precoces no desenvolvimento da pessoa. Então, quando você pensa na importância desses outros fatores, hoje a gente dá muito valor para a identificação dos fatores de maior vulnerabilidade que podem ser prevenidos, porque se a gente conseguir fazer a prevenção do primeiro episódio, a gente está ajudando a diminuição, inclusive, da incidência da doença. Então, é claro, se você pega gêmeos monozigóticos, você vai ter uma concordância altíssima. Se um tem um quadro bipolar, a probabilidade do outro, não sei, chega quase a 80%, ou qualquer coisa assim. Então é fortemente genético, mas eles têm fatores ambientais e hoje em dia nós temos desencadeantes de estresse, nós temos desencadeantes de comportamentos de risco, nós temos questão do uso de substâncias que podem precipitar isso, cujo efeito é conhecido há séculos, que estão contribuindo para que esses quadros sejam precipitados mais precocemente. E se a gente pudesse investir na prevenção desses componentes, a gente não pode alterar a genética, mas a gente pode mexer bastante nesses outros 25% de contribuintes, fatores causais que a gente chama. Uhum. Antes de falar sobre os desencadeantes, Flávio, o que a gente sabe sobre as condições neurológicas, né? O aspecto ali da formação do cérebro e do sistema nervoso, o que a gente sabe desse aspecto constitutivo associado ao transtorno bipolar? Pois então, o transtorno bipolar, assim como as demais transtornos psiquiátricos, eles correspondem a um funcionamento subótimo, ou às vezes prejudicado, de determinados circuitos. Portanto, insultos que ocorrem precocemente na vida, por exemplo, em um recente trabalho que nós publicamos agora, mostramos que o fato da mãe ser fumante aumenta a possibilidade da criança ter a doença bipolar. Para você ver, então, como esse momento é de muita vulnerabilidade. Em situações de infecções virais, também há aumento, infecções virais da mãe, aumento da incidência de transtorno bipolar, mais lá para final da adolescência e idade adulta dos indivíduos. Situações de extrema privação, desnutrição, também aumenta a incidência do transtorno bipolar, de maneira que a gente pode dizer, então, amplamente que qualquer coisa que interfira com a formação do embrião pode facilitar esse desequilíbrio em certos circuitos cerebrais que mais tarde vão se manifestar como uma doença. Então, não esquecendo que isso é o embrião, mas traumas de parto, hipóxia, perinatal também são fatores de risco para a doença bipolar. O que mais a gente sabe sobre, colocar as coisas de uma maneira simples, a diferença entre o cérebro de alguém afetado por transtorno bipolar e uma pessoa bem, entre aspas, normal, digamos? Se nós fizermos um exame de imagem, por exemplo, nós veremos que está tudo ok, não tem nenhum exame, inclusive, que possa dizer que alguém seja bipolar ou que diferencie seu cérebro de uma pessoa não bipolar. É algo que está na intimidade dos circuitos, do funcionamento da circuitaria cerebral, que é incrivelmente complexa. Certamente existe uma base biológica, uma vez que dando certas medicações, como falaremos em seguida, nós conseguimos corrigir esse problema e ganhar estabilidade. Mas não chegamos ao ponto, né, existem muitas pesquisas nesse sentido, mas ninguém conseguiu ainda definir que circuitos são esses que produzem o transtorno bipolar. Isso ainda é um mistério e é um objeto de pesquisa no Brasil e no mundo. Mais um detalhe em relação a isso que o Flávio falou. Se você vê estruturalmente o cérebro realmente numa ressonância magnética, você não vê diferenças entre uma ressonância e outra. Você tem mínimas reduções de volumes de certas estruturas quando você estuda populações de portadores da doença versus controles normais, né? Mas o que existe nessa questão da circuitaria
é que, por exemplo, você tem uma reação emocional, e essa reação emocional precisa ser modulada pela tua consciência, pela tua córtex frontal. Existe nesse circuito um hipofuncionamento dessa córtex frontal que faz a regulação da emoção que você sentiu. Então existem esses circuitos que não estão plenamente funcionantes numa pessoa com transtorno bipolar, mesmo fora dos episódios. Então essa circuitaria ela não está num funcionamento pleno, e isso provavelmente predispõe essas pessoas aos episódios. O que a gente não sabe é por que esses episódios são cíclicos. Se essa pessoa tem essa disfunção, por que ela não tem a doença o tempo todo? Porque uma coisa importante falar é que entre os episódios, às vezes as pessoas ficam, mesmo antes da época dos tratamentos, as pessoas ficavam meses ou às vezes anos estáveis. E depois poderiam ter uma depressão e uma mania. Quer dizer, o curso da doença são fases de depressão, fases de mania, mas fases que a gente chama de eutimia, que as pessoas ficam bem. Então, o grande mistério é o que provoca, qual é a causa dessa ciclicidade, desses episódios que vêm em ciclos. E que nem o Valentim falou, da infância até uma certa idade adulta, eles vão, se você não, na época pré-tratamento, eles vão aumentando a frequência, né? O intervalo vai se reduzindo. Quer dizer, esse é o grande mistério que a neurobiologia ou a medicina ainda não conseguiu solucionar uma explicação razoável do ponto de vista mecanístico de o que está acontecendo, né? Por que esses episódios vêm com essa frequência. Nesse sentido, tem mais uma coisa interessante, eu acho, que é a questão da periodicidade em diferentes latitudes. Você tem, nos países nórdicos, por exemplo, você tinha uma associação mais nítida, ou acima do Equador, principalmente onde esses estudos eram feitos, você tinha uma periodicidade relacionada com determinadas épocas do ano. E isso, durante algum tempo, levou a se fazer, inclusive, tratamentos de algumas formas de depressão com luz artificial, para tentar melhorar as depressões e coisas assim. Já quando você vai para o Equador, essa coisa se torna menos marcada, mas, por exemplo, você ter períodos no verão com mais excitação no país nórdico foi relacionada com maior número de horas de sol. Existe essa ciclicidade e em alguns pacientes, inclusive, é possível prever a época do ano. Eles até nos dizem, doutor, está chegando o verão, eu quase sempre, em todos os verões, eu sofro com essa doença, tendo episódios depressivos. Depois, na primavera, começo a me acelerar, né? Então, o próprio paciente ou a família, muitas vezes identifica um padrão que nós chamamos de sazonal da doença. É outra característica que ela tem. Entretanto, nós não conseguimos ainda entender exatamente por que há essa ciclicidade. Uma das respostas, quando a gente olha para os genes envolvidos na doença, verificamos que boa parte deles regula os ciclos biológicos. Então, estamos falando do mistério da doença bipolar, mas a gente esquece de falar do mistério de por que todo mundo acorda de manhã e dorme de noite, né? Parece óbvio, mas é um mecanismo muito complexo e ainda não totalmente elucidado na ciência, né? E sabemos, então, que esses mecanismos cíclicos de sono e vigília, de passagem das estações, eles afetam os indivíduos com transtorno bipolar, e a razão é possivelmente que alguns dos genes que condicionam o fenótipo, né, que transmitem a doença, sejam justamente genes que coordenam os mecanismos ditos de ritmos biológicos. Sono, vigília, reação à luz e a própria passagem das estações ao longo do ano. E vocês falaram algumas vezes de desencadeantes, de gatilhos, de situações que podem condicionar um episódio e tal. Quais são esses desencadeantes? Eu acho que tem de diversas esferas. A gente pode pegar uso de substâncias, por exemplo. Uso de cannabis, uso de cocaína, uso de drogas sintéticas pode ser um desencadeante numa pessoa que já tem uma predisposição biológica, genética.
você pode ter um estresse muito grande, desemprego, piora nas condições psicossociais, desajustes e brigas familiares. Tem uma série de fatores, questões no trabalho, quer dizer, você pode ter fatores ambientais, que a gente estava falando um pouco de fatores de risco lá na época do desenvolvimento precoce, mas você na idade, no final da adolescência, começo da idade adulta, que é normalmente a fase em que você tem o pico da incidência, ela pode começar na infância, pode começar na terceira idade, mas é no final da adolescência, começo da idade adulta que a gente vê o pico da incidência do transtorno bipolar. E nessa fase você tem diversos desses fatores que eu mencionei em jogo que podem precipitar o primeiro episódio, por exemplo. E em termos de diagnóstico, agora já partindo para diagnose, prevenção, tratamento, né? Quais são os critérios que vocês utilizam normalmente, Valentim, para diferenciar, por exemplo, né, a depressão unipolar da bipolar? Eu acho que um dos diagnósticos diferenciais importantes é com as variações de temperamento e de personalidade. Quer dizer, até onde vai o normal? Se você pegar um indivíduo muito ativo, líder, político, militar, religioso, sei lá, líderes em todas as áreas da atividade humana, você vai encontrar pessoas que são fora da curva em termos de criatividade, de energia, de disposição. E se elas não sofrem prejuízos por isso, e as pessoas à sua volta e a sociedade não sofrem prejuízos por isso, por que eu vou considerar isso um problema médico? Então, tem um diagnóstico diferencial entre normal e patológico que é muito importante. Estou até falando isso porque quando as pessoas ficam olhando à sua volta e veem, tem um cara genial aqui na família, quem sabe ele tem transtorno bipolar. É um perigo você medicalizar uma coisa que é uma mola propulsora da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, acho que esse diagnóstico diferencial entre o normal e o patológico é muito importante. Daí, quando você vê um quadro sindrômico, e a gente, quando começa em psiquiatria, a gente aprende as síndromes e as coisas todas, e você vê os pacientes mais típicos, aí fica fácil para a gente identificar que aquilo está desproporcional, está irregular, com todos esses sintomas que nós estávamos discutindo agora. O problema é quando você vai para coisas que são compreensíveis. Por exemplo, uma mulher no pós-parto, toda sobrecarga. Bebezinho novo, primeiro filho, teve que passar por todas as alterações metabólicas da gestação, e aí ela passa uns 3 ou 4 dias meio disfórica, meio no que a gente não considera patológico, mas considera um período de adaptação, só que isso continua por mais tempo. E aí ela evolui para uma chamada depressão pós-parto, que pode ser uma coisa grave, que pode levar a risco de vida para a mãe e para a criança. Então esse diagnóstico tem que ser feito, e os próprios obstetras e os próprios pediatras costumam identificar, e a família costuma identificar, mas às vezes não no primeiro episódio. Você pode pegar o contrário, você pode pegar durante a gestação uma pessoa entrando num quadro psicótico confuso, isso é clássico, que é uma manifestação que se sobrepõe bastante a transtorno bipolar e que é conhecido há décadas como uma psicose gravídica, do ciclo gravídico puerperal. Então, outra vez, é preciso que as pessoas prestem atenção pela desproporção, pela gravidade, pelo sofrimento. E aí tem as finesses no diagnóstico diferencial, que aí você precisa de um profissional para fazer isso, na minha opinião. Ótimo. Eu acho que um tema só que você mencionou, Valentim, que eu acho importante, é que apesar do Flávio ter falado que a prevalência é igual entre homens e mulheres, na mulher, sem dúvida nenhuma, quando ela tem a doença, o período mais crítico é na gravidez e no puerpério, onde que ela está mais vulnerável a ter um novo episódio, principalmente nos primeiros meses do pós-parto. Existem inúmeros fatores, acho que a gente não tem tempo para discutir, de risco, de privação de sono, de estresse, alterações hormonais, mas é uma fase que, quando você já tem uma pessoa com esse diagnóstico, na mulher é uma fase que você tem que ter extrema
cautela, preocupação e cuidado em relação a esse período. E falando em tratamento, qual é a eficácia do tratamento farmacológico e quais tipos de psicofármacos são privilegiados hoje? Flávio? Olha, a eficácia do tratamento farmacológico, quando iniciado, especialmente precocemente, é muito alta. Tá? Nós podemos ajudar a grande maioria dos pacientes e existe hoje, felizmente, uma gama de medicamentos disponíveis para que a gente possa tratar o transtorno bipolar. Boa parte deles, inclusive, disponível no SUS. Mas vamos tomar, assim, quais são os tratamentos principais. Um tratamento é diferente dos outros, é o lítio, certo? Então, como o lítio ele ajuda tanto na mania, quanto na depressão, quanto na hipomania, e é o tratamento mais estudado, a gente procura dar uma preferência para que esse paciente, uma vez diagnosticado, possa utilizar o lítio. E outra causa dessa preferência é que existe entre os usuários de lítio o chamado excelente respondedor. Esse é aquele indivíduo que vai usar o lítio, terá uma excelente resposta e pode passar uma vida inteira sem ter mais sintomas e se preservando de todas as complicações da doença, apenas utilizando um medicamento. Essa não é a regra. Os excelentes respondedores, infelizmente, são uma minoria, mais ou menos 15 a 20%. E a maioria dos pacientes, na prática, utiliza uma combinação de medicamentos, podem ser 2 ou 3. A classe principal desses medicamentos é o dos estabilizadores de humor, né? O nome já explica por quê. Nessa classe de estabilizadores de humor, nós temos o lítio, como foi dito, e nós temos também substâncias anticonvulsivantes com potente efeito estabilizador de humor. Exemplos são o valproato, a carbamazepina e a lamotrigina. Temos também uma outra classe chamada de antipsicóticos atípicos, que envolve também uma gama de medicações que podem ser usadas com sucesso, né? Entre elas estão quetiapina, aripiprazol, mesmo risperidona e tantas outras que podem auxiliar os pacientes. De maneira, então, que falamos aqui de tratamentos altamente eficazes, mas também complexos. Eu diria que algumas doenças mentais comuns, como a ansiedade, a depressão, os nossos programas de saúde da família, às vezes, têm médicos generalistas bem capacitados para organizar o tratamento. Quando se trata da doença bipolar, é necessário buscar uma retaguarda de psiquiatras bem treinados, porque essa é uma doença de tratamento eficaz, mas de combinações, às vezes complexas, exigindo um profissional realmente bem treinado. E dentro desse quadro, tratamentos psicoterapêuticos e psicossociais também têm seu papel, são complementares, ou é possível tratar só com psicoterapia? Infelizmente, não é possível tratar só com a psicoterapia o transtorno bipolar. A base e o esteio do tratamento do transtorno bipolar é, de fato, a medicação. A terapia mais estudada para o transtorno bipolar, inclusive, é a psicoeducação, que é explicar para o paciente, em várias etapas e para a sua família, exatamente o que é o transtorno e como que ele pode fazer seu tratamento. Então, nós dizemos assim, que o melhor tratamento psicoterápico para o transtorno bipolar é aquele que estabiliza o tratamento farmacológico. Então, eu concordo com o Flávio. Principalmente, se a gente puder pensar em tratamento, a gente tem que pensar o tratamento da fase aguda, quer dizer, o tratamento da depressão, da mania e da hipomania, e um tratamento de longo prazo. O
tratamento da fase aguda é basicamente farmacológico. Para você tirar a pessoa da depressão, da mania ou tratar uma hipomania, é com medicação. No médio e longo prazo, a gente tem que pensar em outros fatores. Qualidade de vida, funcionamento, relações interpessoais, o impacto que os episódios tiveram na vida das pessoas e, uma questão importante, que a sobrevida das pessoas que têm transtorno bipolar, mesmo com tratamento em estudos populacionais, é em torno de 12 a 13 anos a menos do que a população geral. Essas pessoas têm muito mais, além da mortalidade que a gente não falou aqui, que o risco de morte por suicídio é entre 15 a 20 vezes maior do que na população geral. Essas pessoas é uma complicação, é a maior complicação da doença. Mas além disso elas morrem, tem uma mortalidade aumentada por doença cardiovascular. Existe um nível de inflamação muito alto nos portadores de transtorno bipolar e isso é uma das hipóteses para ter tanta doença cardiovascular, mortalidade cardiovascular. Então, no médio e longo prazo, além de estabilizar, a gente tem que pensar na saúde física. A gente tem que pensar nas comorbidades clínicas, a gente tem que pensar nas relações familiares, trabalho, da pessoa voltar a ter um bom funcionamento no seu dia a dia, familiar, laboral ou eventualmente acadêmico. Então isso já é um trabalho mais artesanal, vamos dizer assim, da combinação de diversas modalidades além da farmacoterapia, exercício físico, regular a questão do sono e vigília, nutrição, evitar o uso de droga, principalmente naqueles mais vulneráveis. Podemos falar outras coisas aqui, enfim, eu acho que esses são fatores muito importantes. Então existem alguns estudos, por exemplo, com terapia familiar do David Miklovitz de Los Angeles, que mostra que existe um benefício a longo prazo. Então acho que é importante, assim, as psicoterapias realmente curto prazo, elas não têm um efeito importante. A psicoeducação que o Flávio falou reduz muito o número de recaídas no longo prazo, ou seja, melhora o prognóstico da doença. Então acho que tem diversas estratégias que a gente pode lançar mão no longo prazo para melhorar o que a gente chama de funcionalidade, o funcionamento psicossocial das pessoas que têm a doença. Posso te contar uma coisa? Um dos nossos últimos diretores do National Institute of Mental Health dizia que hoje nós temos competências muito elevadas para a maior parte dos problemas psiquiátricos. O que a gente não tem é o acesso da população a isso. Se a gente for ver em termos mundiais, uma fração significativa das pessoas acometidas de depressão, de transtorno bipolar e de outras patologias psiquiátricas não recebe nenhum tratamento no período de um ano. E se você olhar também o número de pessoas que deveria se beneficiar do tratamento com lítio e não toma lítio por várias razões, é muito elevado. E o lítio, entre outras coisas, ele diminui o risco de suicídio. A gente tem coisas que a gente pode fazer para não só melhorar a qualidade de vida, mas prolongar a vida das pessoas. E é muito importante que as pessoas se tratem. Você falou, só um detalhe, teve uma meta-análise canadense de uns 3, 4 anos atrás que mostrou que a média do tempo do primeiro, nos países desenvolvidos, porque a maior parte dos estudos foram nos países desenvolvidos, do primeiro sintoma para o primeiro tratamento no transtorno bipolar tipo 1 é 6 anos, no transtorno bipolar tipo 2 é 10 anos, entre o primeiro sintoma e o diagnóstico. Quer dizer, a gente está pensando, olha o tempo que a pessoa foi portadora da doença, as consequências que isso acabaram tendo na vida da pessoa até ela receber o primeiro diagnóstico. E aí começar o plano terapêutico. Então também por estigma, por falta de formação médica, por falta de acesso a serviços de saúde, você acaba tendo uma demora muito grande, isso piora muito o prognóstico. Então, dentro desse esforço de conscientização, inclusive, né, vocês que vivem esse drama no dia a dia ali, como vocês veem a maneira como o transtorno bipolar é percebido e retratado, seja nas mídias, na literatura, no cinema ou na cultura popular, estigmas ou, eventualmente, por outro lado, glamorizações que possam ter, enfim, mitos e realidades que vocês percebem em torno a
a esse problema? Eu vou só falar que a coisa do cinema que eu mais gostei e que eu achei mais didática foi o Mr. Jones. O filme da década de 90 com o Richard Gere, acho. Richard Gere, ele subia no telhado e queria voar com os aviões e de repente ele estava na ambulância indo para o hospital numa profunda depressão e aí mostrando para a população um quadro grave de transtorno bipolar. Felizmente, esse quadro é muito respondente a tratamento. Então, mas não precisa chegar naquilo. Agora, se alguém quiser saber o que é um quadro padrão grave de antigamente, onde as pessoas ficavam meses hospitalizadas ou ficavam pelas ruas ou correndo risco de vida, Mr. Jones é um belo filme. Flávio? Pois eu queria dizer que se nós podemos fazer alguma coisa em termos de educação da população, é abordar a questão do estigma. O estigma é a razão mais importante pela qual as pessoas não encontram o tratamento. Elas têm vergonha de ter a doença, a família deseja esconder, inclusive, a doença porque se sente envergonhada, de maneira que a Organização Mundial da Saúde nos diz que as doenças mentais graves, como transtorno bipolar e tipo 1 e esquizofrenia, de cada 4 indivíduos, apenas um encontrará o tratamento. E a maior razão pela qual esses indivíduos, esses 3, não encontrarão o tratamento é o estigma. Isso sublinha a necessidade desse tipo de conversa que estamos tendo, porque quanto mais a população souber que esses transtornos existem, são prevalentes e eles são tratáveis, mais isso levará as pessoas a se abrirem a buscar os recursos. E como eu falei, são recursos que estão aí, né, no próprio nosso Sistema Único de Saúde, que pode tratar ou referir para quem possa tratar. Sobretudo, então, pensar nisso. Redução do estigma. Bem, deixa eu fazer uma pergunta muito específica. Eu acho que o Valentim, salvo engano, falou de uma associação entre o transtorno bipolar e a criatividade, né? O que existe de realidade e o que existe de mito, de glamorização em torno a isso? E se há algo de real nisso, é possível neutralizar o lado negativo e ficar só com os benefícios disso, da criatividade que eventualmente existe? Né? Acho que a gente sabe pela biografia de diversos artistas que eles provavelmente tinham um transtorno bipolar. Então, Sylvia Plath, Ernest Hemingway, Van Gogh, Kurt Cobain, se a gente quiser pegar alguma coisa um pouco mais contemporânea, tem inúmeros exemplos. Só que isso não é o padrão da pessoa que tem a doença. É claro que, de alguma forma, a doença traz esse lado criativo, mas esse lado criativo, se a gente for ver os estudos, eles acontecem quando as pessoas têm alguns sintomas e não quando elas estão numa mania psicótica nem numa depressão psicótica. Então a gente não pode glamourizar de achar que, puxa, essa doença é incrível, que as pessoas vão ser grandes artistas, porque essas pessoas foram exceções. Não é que todo mundo que tem essa doença que é super criativo, produtivo, e a doença é uma doença grave que precisa ir para o médico, precisa ter tratamento. Não é que tipo, não vamos tratar, deixa essa pessoa ser criativa. Não. A vida dessa pessoa vai ser um desastre, vai ser uma catástrofe atrás da outra. Então acho que é importante saber que a doença está associada quando as pessoas estão um pouquinho sintomáticas a períodos de muito, por exemplo, Schumann, compositor, tinham períodos que ele era extremamente produtivo nas suas composições e outros períodos que ele estava em depressão, que ele passava mais de 1 ano sem compor uma peça musical. Então, eu acho que é importante saber que a doença sim está associada em alguns pacientes com uma criatividade super produtiva, importante, artística, mas isso não é o que a gente vê na maior parte da população e a gente tem que tomar cuidado para não glamourizar isso, senão as pessoas vão achar que se tratando você vai acabar com a criatividade, vai acabar com a vida artística. Não é bem assim que acontece, ao contrário, você estabilizando as pessoas, elas ficam muito mais competentes para poder exercer sua criatividade. A gente tem um tempo
reduzidíssimo aqui para uma rodada final. Eu, infelizmente, posso oferecer 1 minuto aí para cada um de vocês, mas se vocês quiserem falar sobre o que vocês veem como os grandes desafios ou esperanças para a ciência e para a psiquiatria em relação ao transtorno bipolar. Flávio. Olha, o que eu vejo como grande desafio é a educação da nova geração de médicos. Me preocupa, particularmente no Brasil, uma queda de nível que a gente está vendo na medida que existe uma formação de médicos de forma quase que industrial. Quando uma doença como nós tratamos hoje, a doença bipolar, exige todo um conhecimento e, sobretudo, muitas horas de entrevista. Imagine que o indivíduo, como falamos, ao vir ele vai dizer que se sente deprimido. Para que nós possamos ver que havia hipomania ou mania ao longo de sua vida, nós teremos que conversar com ele desde da sua infância, né? Pegarmos dados com o paciente e frequentemente com o familiar, porque o paciente vê a depressão e não vê a hipomania. Portanto, eu vejo com preocupação a questão da educação médica. Esse eu acho que será um grande desafio nos anos vindouros, particularmente pelo cenário que esteja se desenhando no Brasil. Valentim? Eu vejo também a preocupação com o uso de substâncias que está galopante, crescente, enorme em todas as classes sociais e que... substâncias cada vez mais potencializadas, às vezes, né? Substâncias perigosas que há séculos a gente sabe que interferem com sistemas que a gente não conhece direito até hoje. Algumas drogas novas que são muito potentes e muito prejudiciais, ou mesmo com abuso de substâncias naturais que podem alterar todo o funcionamento, e se as pessoas têm alguma vulnerabilidade que a gente não tem como detectar a priori, a gente vai aumentar a incidência desses quadros. As pessoas tinham que tratar com mais consideração o meio interno, não só o meio ambiente, que também necessita disso. Eu acho que é uma das grandes preocupações e vulneráveis para o transtorno bipolar é se tratarem como Ferraris e Lamborghinis e não como se fossem Fusquinhas e outros carros mais simples. Beni Laffer. Vou falar uma preocupação e um desafio que a gente tem pela frente. Eu acho que uma preocupação é que o que aconteceu nas últimas 2 décadas, houve uma certa banalização do que é transtorno bipolar, do que a doença que a gente descreveu aqui, o tipo 1, o tipo 2, com essa coisa de espectro, que então tem 8, 10% da população, o que as pesquisas mostram que não é verdade. Então a gente precisa tomar cuidado, começou assim, o fulano é bipolar, o ciclano é bipolar, só por um sintoma ou alguma coisa, uma característica de personalidade, etc. O que não é verdade. Então a gente precisa tomar cuidado e saber quem são os doentes e tratá-los, mas não banalizar a doença e achar que 10, 15% da população pode ter isso, porque os estudos não mostram isso. E um grande desafio é a gente entender coisas que você perguntou aqui pra gente. Realmente a gente entender como... Eu vejo o transtorno bipolar um pouco como era oncologia 30, 40 anos atrás. Você tinha câncer de mama. Hoje a gente sabe que existem inúmeros tipos e que são totalmente diferentes do ponto de vista genético, do tratamento, etc. Eu acho que o grande desafio é a gente entender o que a gente está chamando dessa síndrome, dessa doença, quais são os mecanismos, as causas, para a gente poder, eventualmente, eu acho que a gente tem ótimos tratamentos, como o Flávio falou, mas poder desenvolver tratamentos ainda mais eficazes e melhores para as pessoas que têm essa doença. Então ficam esses desafios, não só para vocês, mas para todos os ouvintes, e eu espero que a gente possa retornar a essas questões futuramente. Acho que é fascinante, mas com muita coisa de fora. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço Flávio Kapczynski, Beni Laffer, Valentim Gentil Filho, e até a nossa próxima edição.